Boa tarde, mulheres. Graça e paz. Acordaram, né? Graças a Deus. Não quero ver ninguém dormindo aqui na minha exposição da palavra, até mesmo porque quando a Camila disse que eu ia trazer uma mensagem de encerramento, eu não vou dizer apenas tchau para vocês, mas eu quero pensar um pouco na palavra do Senhor. E eu não tenho dúvidas que hoje vocês ouviram muito a respeito do Senhor, que vocês cresceram na palavra do Senhor, que vocês estão saindo daqui renovadas e edificadas na palavra de Deus. E eu quero utilizar as palavras de Paulo. Eu quero meditar com vocês na parte de Gálatas, lá no final, nas palavras finais de Paulo, apenas um versículo, capítulo 6 de Gálatas, versículo de número 1. O que é que nós vamos fazer aqui nessa palavra de encerramento? O que eu quero pensar com vocês diante de tudo aquilo que vocês viram? Vocês cresceram, vocês foram edificadas, vocês estão se sentindo renovadas diante da palavra do Senhor e com certeza o coração de vocês foram desafiados. Eu lembro que eu tinha um amigo em Campina Grande, tenho ainda, não morreu, tem um amigo em Campina Grande, que ele adorava ir para congresso. Ele ia para congresso, ele ia para retiro, ele ia para conferências, ele participava de tudo isso. E quando ele chegava na igreja, a pergunta que o pastor fazia é: você gostou? Como foi o congresso para você? E ele sempre dava a mesma resposta: pastor, foi bom demais. Deixei 10 quilos de pecado lá. E dependendo de como ele tinha gostado do congresso, da conferência, ele aumentava a quantidade de quilos que ele tinha deixado de pecado. Aí o pastor sempre respondia dizendo: que bom que você deixou o que era ruim lá. Mas o que é que você trouxe de bom? É exatamente o que eu quero desafiar o coração de vocês. Talvez a sensação de vocês, depois de tudo que viram, é: eu deixei 10 quilos de pecado aqui. Eu deixei 15 quilos de pecado. Se sentiram desafiadas. E o que é que vocês irão fazer agora, depois de tudo que ouviram? Diante daquilo que o coração de vocês, como vão reagir e responder diante da palavra do Senhor? Eu quero começar corrigindo uma mentalidade muito errada que nós temos sobre a espiritualidade. E eu estou aqui para trazer uma última verdade para vocês. A verdade sobre a espiritualidade cristã da mulher que pertence ao Senhor. E o que é que nós precisamos entender? Nós vivemos numa época em que espiritualidade para uns é o isolamento. É viver em uma caverna. É viver isolado de tudo e de todos. É viver numa caverna espiritual sem contato com ninguém. Para outros, a espiritualidade vai se resumir como se fosse a demonstração de dons espetaculares. De falar em línguas. De profetizar. Outros vão entender que espiritualidade é adquirir o máximo de conhecimento teológico que nós podemos ter. Mas o que nós vamos perceber diante de tudo isso, com essa visão de espiritualidade que o mundo tem, é que sempre a espiritualidade está focada na questão do indivíduo. Parece que a espiritualidade está ligada ao que o indivíduo vive sozinho. Mas o que eu quero que vocês entendam é que espiritualidade não acontece apenas no ambiente privado. Como diz um certo autor, que agora eu não lembro o nome dele, ele diz que o cristão precisa entender que ele não é uma árvore que cresce no deserto. O cristão precisa entender que ele é uma árvore que cresce em um ambiente ou num parque público. É essa verdade que eu quero deixar para vocês hoje. Um crente espiritual é um membro saudável da igreja. E um crente espiritual, ele vive para servir a sua igreja local. Diante de tudo que vocês ouviram, como vocês irão responder quando sair por aquela porta? Qual será a postura de vocês agora na igreja pela qual cada um de vocês fazem parte? Que visão espiritual de vida vocês adquiriram aqui? E como vocês irão responder a essa visão à luz da palavra? Na palavra final, e na minha última verdade aqui para vocês, depois de tantas verdades que vocês ouviram, eu quero deixar as palavras de Paulo. As palavras finais de Paulo na carta de Gálatas. Versículo 1, Gálatas 6, verso 1, que diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Eu quero destacar aqui duas palavras desse verso. Eu quero destacar a palavra irmãos e espirituais. Porque aqui Paulo faz um elo dessa passagem com a anterior. Paulo vem falando sobre a questão de como é o evangelho da graça. Paulo vem falando o que é o fruto do Espírito. Paulo fala das obras da carne. Mas Paulo aqui, quando entra no capítulo 6, não existe aqui uma mudança de assunto.
Ele não muda a rota do seu argumento. Mas o que Paulo faz aqui é exatamente fazer uma ligação do que ele vem falando agora com a postura dos irmãos e como eles vão responder a isso. Por isso que quando ele olha aqui, ele vem mostrando que o crente cheio do Espírito, ele frutifica. O cristão cheio do Espírito, ele é espiritual. O cristão cheio do Espírito, ele frutifica no meio da igreja local. Ele não vive numa caverna escondido. Ele não vive separado de tudo e de todos. Mas o crente espiritual, ele diz, ele cresce no meio da igreja do Senhor. E para quem Paulo está falando isso? Não é para os ímpios. Ele não está falando para quem está fora da igreja. Ele não está querendo evangelizar quem não tem compromisso. O propósito de Paulo aqui é dizer, irmãos, aos crentes, aos membros da Galácia. Ele escreve para os membros e por tabela isso serve para mim e para você. Mostrando que a responsabilidade do cuidado da igreja é de todos os membros. É de todos nós. Vocês irão retornar para suas igrejas. E precisam voltar com a verdade que a responsabilidade pelo cuidado da igreja local é de todos nós. Interessante, irmãos, que a palavra aqui no verso 1, Paulo deixa muito claro, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A possibilidade de pecar é real na vida do crente. O que Paulo deixa muito claro é que a possibilidade de pecar é algo que faz parte da minha vida e da sua vida. A gente precisa entender que nós não somos anjos. Nós não estamos já no estado glorificado. E que precisamos, sim, ter a consciência de que temos a possibilidade de pecar de alguma maneira. Somos libertos da condenação, mas ainda temos aqui influência do pecado em nossas vidas. E é completamente possível que alguém entre nós caia na armadilha do pecado. E quando isso acontece, o nosso papel é restaurar o irmão e não condenar. A proposta de Paulo aqui é que diante de pessoas que caem nessas situações, o cristão espiritual, ele tem um papel de agir e de restaurar. Não de condenar, não de desprezar, não de humilhar. Porque muitas vezes quando nós participamos de um congresso ou de uma conferência, diante de tudo que ouvimos, nós nos sentimos superiores. Nós nos sentimos com mais valor. Assim, graças a Deus, pastor, que eu estava na conferência, não só aqueles que não vieram. E o nosso coração se enche de orgulho. E o papel que Paulo está dizendo aqui, vocês que são cristãos, vocês que se dizem espirituais, ouçam de tudo que eu falei até agora e frutifique. E mostre essa realidade. E responda ao Evangelho. É nossa responsabilidade restaurar o caminho do Evangelho. E a parte aqui de restauração, ela vem de um contexto médico. De colocar o osso de volta no lugar. Eu não sei se você já teve essa experiência de quebrar o braço, mas eu já quebrei o meu 3 vezes. O mesmo. Então eu sei que quebrar o braço ou colocar o osso no local é algo extremamente doloroso. E a ideia que Paulo tenta passar é exatamente isso. Esse processo de restauração é algo doloroso. E aqui não é sobre o processo em si, mas Paulo fala do caráter do restaurador. Com amor, não com força e não com impaciência. Se somos espirituais diante de tudo que ouvimos e vimos aqui durante o dia, das inúmeras verdades da palavra do Senhor, nós precisamos entender que nós temos um papel na igreja local. Nós precisamos agir de conformidade à palavra do Senhor. E o restaurador precisa tomar cuidado para não ser tentado. E o ponto aqui não é não ser tentado pelo pecado do outro. A ideia é não ser tentado pelo orgulho de pensar que jamais faria isso. A ideia de, depois de tudo que ouviu e depois de todas as verdades, você chegar à conclusão de dizer, eita, pastor, isso aqui do que eu ouvi, Nathalie, era para fulano. Renata, mas se tivesse Beltrano aqui, era todinho para ela. Nós precisamos chegar à conclusão, depois de tudo que ouvimos, foi o Senhor lhe trouxe até aqui. Era você que precisava ouvir. Era você que precisava ser desafiada. Era você que precisava ser confrontada. Era você que precisava ser encorajada. Precisamos entender aqui que a ideia não é ser tentado pelo orgulho de acreditar, eu nunca vou cair nesse pecado da mentira. Eu nunca vou cair nesse papel dos feministas. Mas Paulo diz assim, toma cuidado com o coração de acreditar que é superior. De que o pecado não irá bater na sua porta. De que você nunca irá cair. Porque, potencialmente falando, somos capazes dos piores pecados
da história. Essa visão equivocada nos impede de parar e restaurar uns aos outros quando necessários. Mas eu quero que vocês, irmãs e irmãos, que estão aqui presentes, eu quero que vocês lembrem de algo que nós sabemos, mas que devido ao legalismo que habita dentro de nós, e o que Paulo vem tratando é exatamente o legalismo que está acontecendo dentro daquela igreja, lembre que a vida cristã ela não é linear. Lembre que nunca teremos uma alta performance na fé o tempo todo. Nós nunca estaremos em total santidade 24 horas por dia. Nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós iremos oscilar, pelos mais diversos motivos. E pelos mais diversos motivos podemos nos afastar de dar glória a Deus e de abençoar o nosso irmão. E pelos mais diversos motivos podemos nos afastar da comunhão da igreja. E pelos mais diversos motivos podemos nos afastar de ter intimidade com o Senhor. Em um momento de fraqueza podemos cair em armadilhas tentadoras. Em momentos de descuido alguém pode se envolver em relacionamento perigoso. E com certeza você deve lembrar de alguém que está passando por essa situação. De alguém que precisa ser ministrado ao coração. De alguém que precisa ser encorajado. De alguém que precisa ser lembrado das verdades que foram ditas. E o que Paulo faz aqui é exatamente desafiar os cristãos da Galácia, dizer assim, vocês que são espirituais, cuidado. Cuidado para não cair. Por que nós nos distanciamos dessas pessoas? Por que nós nos distanciamos das pessoas que estão precisando de nós? Que caíram em pecado. E com certeza você tem alguém em sua mente. De alguém que se afastou da igreja, da comunhão dos irmãos, do desejo de agradar ao Senhor. E por que nós desprezamos? Muitas vezes nós nos sentimos superiores. Em outros momentos temos uma visão individualista, dizendo, pastor, isso aqui não é problema meu. Se é membro da igreja, a responsabilidade é do pastor Douglas. E eu não, pastor, eu não vou me intrometer na vida de ninguém. É meu corpo, minhas regras. Aqui eu não vou falar, não vou entrar nesse âmbito. Mas perceba, meus irmãos, que muitas vezes usamos desculpa de que não queremos nos intrometer na vida do nosso próximo. Mas Paulo diz assim, vocês que são espirituais, o problema não é só dela, o problema é seu também. Precisamos olhar para a verdade. Entender que como igreja nós não somos apenas um clube, não somos um clube social. Nós não temos apenas para se encontrar e depois ir comer uma pizza no final. Nós precisamos entender qual é realmente o nosso papel no reino de Deus. Porque se somos uma família, nós temos uma aliança e um compromisso uns com os outros. A verdade é que precisa habitar no nosso coração é que nós temos um compromisso com o Senhor e com a igreja do Senhor. Quando alguém cai em pecado, não seguimos viagem. O que Paulo diz é, nós paramos com mansidão e restauramos os que se desviam. Por mais estranho que isso pareça ao mundo, a iniciativa precisa ser nossa. Você ouviu muitas verdades. Você foi edificada na palavra. Você foi renovada. E o que é que você fará quando chegar na igreja? Primeiro eu digo, não assuma que aquela irmã que tem faltado aos cultos está bem. Não imagine que aquela pessoa que está chorando ao seu lado já tem alguém cuidando dela. E pegando no contexto da nossa igreja, a gente pensa que uma irmã está faltando, ou que uma irmã está chorando, e a gente já presume logo, pastor, fica tranquilo, a Luciana já está cuidando. A Luciana já sabe. Às vezes ela não sabe. E por incrível que pareça, você pode até se chocar. Às vezes nem o pastor sabe. Não presuma que está tudo bem. Não presuma que ela está bem. Seja um restaurador onde Deus o colocou. Eu quero concluir dizendo às irmãs que nós só podemos fazer coisas pequenas. Mas as irmãs precisam ser lembradas que é Deus quem as transforma em grandes no coração dos irmãos a quem servimos. Às vezes nós só vamos chegar com uns peixinhos e uns pães. Mas quem vai gerar a multiplicação é o Senhor. Vocês precisam fazer e responder às verdades do Senhor
de forma prática. Vocês não estiveram aqui o dia inteiro apenas para conhecimento teológico. Boa teologia deve resultar em uma boa vida cristã de serviço ao próximo. Nós precisamos entender esse evangelho. Por que não viveremos assim? O que é que vai lhe impedir de viver dessa forma? Quais os obstáculos que você tem diante da sua vida que vai impedir você praticar as verdades da palavra? Por que você não vai ser um agente de transformação na vida do seu irmão? Por que você não vai tomar a iniciativa para restaurar aquele que precisa ouvir algumas verdades de tudo que você viu aqui? Não com arrogância, não querendo humilhar, não querendo diminuir, não mostrando senso de espiritualidade, mas mostrando humildade, mostrando graça do Senhor na vida das pessoas. A mesma graça que lhe alcançou, a mesma graça que lhe transformou. Por isso, não se canse de meditar no Evangelho. Não se canse de cantar ao Senhor. Não se canse de cultuar a Deus. Não se canse de ter comunhão com seus irmãos. Não se canse de uma vida inteiramente vivida para o Evangelho. Não é enfadonho, não é pesado, não é rotineiro. É graça do Senhor que alcançou a minha e a sua vida. Por que nós não viveremos assim? Jesus nos amou não apenas com palavras, mas morrendo na cruz pelos nossos pecados. Por que não vamos ser esses agentes de restauração, de demonstrar graça, uma vez que nosso Senhor, foi esse agente de restauração e restaurou a nossa vida? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos perdidos no lamaçal da impiedade. Mas o Senhor nos resgatou por puro amor, por pura graça, não querendo nos humilhar, não querendo nos destratar, não querendo mostrar que era superior, mas demonstrando a glória do Senhor na face de Cristo Jesus. Por que nós não responderemos esse evangelho? Por que não viveremos esse evangelho? De um Deus que por pura graça derramou perdão, reconciliação e salvação diante do Pai. Nós precisamos responder com graça, com amor, não achando que somos superiores, mas sempre anunciando a verdade do Evangelho. Por isso, irmãs, lembre, eu quero concluir, e agora é de verdade. Lembrando que o autor nos diz que você é um cristão que não está crescendo em um deserto. Você é um cristão que está crescendo em um parque público. Que as pessoas possam chegar até você e que elas possam encontrar sombra e fruto para quem se aproxima. Mas, acima de tudo, que vocês apresentem a graça do Senhor. Porque, como diz Paulo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Curve sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Ao Senhor que nos dá a graça do Evangelho, o poder da salvação. Que o Senhor aplique todas as verdades que foram ouvidas aqui no coração de cada mulher. Que os corações sejam desafiados, que a resposta seja bíblica e que elas possam ter o desejo de adorar ao Senhor, viver para o Senhor, sabendo que tudo o que fazemos é para a tua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém.